E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como passamos aí mais essa semana? Eu espero que bem, espero que todo mundo bem, sempre animados a aprender alguma coisa nova de SQL Server, estudando bastante, né? Lembra o que eu digo para vocês todas as vezes. Se você aprender uma coisa nova sobre a SQL Server por dia, em um ano você vai saber aí 365 coisas novas de SQL e vendo dessa forma você consegue enxergar, consegue visualizar o seu crescimento profissional, a sua melhora aí nas suas skills técnicas. Eu tenho certeza que isso vai animar cada vez mais você a estudar, continuar estudando, continuar aproveitando todo o material disponível pela própria Microsoft, pela galera da comunidade, assim como eu também aproveito para produzir e disponibilizar, prover vocês aí com esse material bacana falando aí sobre Azure. Bom, o vídeo de hoje é novamente um vídeo da nossa série de Azure SQL Database, tá? Uma série que eu tenho recebido feedback bem legal, um feedback bem bacana. Eu já quero até agradecer a todos vocês que têm enviado perguntas, todos vocês que têm enviado sugestões, críticas também. É o que eu sempre digo, pessoal, eu não me incomodo de forma alguma em receber críticas de vocês, muito pelo contrário, eu espero que essas críticas elas venham, porque é assim que eu consigo melhorar o que não está legal, que eu consigo manter o que está bacana, ou até mesmo melhorar também o que já está legal para que ele fique melhor ainda, tá? Então é assim que eu espero continuar ajudando a todos vocês. Então, por favor, se você tem qualquer dúvida, crítica, sugestão, sinta-se à vontade, é só você falar comigo. Tá? Eu estou agradecendo bastante, o feedback está sendo bem legal, o pessoal tem gostado muito, então continuaremos por mais um tempo falando sobre Azure, porque a Microsoft lançou junto com o SQL Server 2016 muita coisa legal, muita coisa bacana. Então vale a pena se a gente focar bem, falar bastante aí sobre Azure, tá? No vídeo de hoje eu quero responder uma pergunta que muita gente tem feito sobre uma outra forma de trabalhar com o cloud, trabalhar com a computação em nuvem que a Microsoft disponibiliza, tá? O Microsoft Azure. Até o momento, nós discutimos bastante e eu demonstrei bastante para vocês como utilizar o SQL Database, que seria, né, a plataforma como um serviço, o banco de dados como um serviço. Então, eu simplesmente solicito a criação do banco de dados e já começo a utilizar. Eu não tenho que me preocupar com nada de infraestrutura, nem instalar o Windows, nem instalar o SQL. Então, a administração do SQL Server não preciso me preocupar porque eu estou usando esse serviço da Microsoft. Então, hoje eu quero mostrar para vocês de uma forma simples, eu vou tentar trazer isso de uma forma mais simples, como é que a gente trabalharia com o Azure no tipo de serviço IaaS, ok? Que é infraestrutura como um serviço, né? Infrastructure as a Service. Lembra que eu comentei com vocês, a ideia do infraestrutura como um serviço é basicamente você criar uma máquina virtual, que essa máquina virtual ela está hospedada no Azure, tá legal? E aí é sua responsabilidade instalar o sistema operacional, instalar o SQL Server e administrar esta máquina. Tá legal? Administrar este servidor ainda é responsabilidade sua. A parte de provisionamento de hardware, eu vou mostrar para vocês. Você escolhe no início, então não é preocupação sua fazer um sizing do servidor, vamos pensar assim, tá? Mas a configuração, a instalação do servidor é toda responsabilidade sua. Só que eu quero mostrar para vocês uma forma rápida de você montar um servidor de banco de dados SQL Server 2016, né, com a versão SQL 2016, RTM, de uma maneira muito tranquila, muito rápida, sem você ter que se preocupar e sem você gastar muito tempo. Tá? E eu já montei uma, então você está vendo aqui na minha tela que eu já criei um servidorzinho aqui, porque leva um certo tempo para ele finalizar a criação do nosso servidor, para que o vídeo não fique muito maçante, né, em esperar que o servidor ele fique pronto. Então eu já tenho um criado, eu vou refazer todo o processo de criação do zero com vocês, para vocês entenderem. Somente na hora de concluir é que eu não vou clicar no concluir, porque eu já tenho a máquina pronta, eu já vou mostrar como é que essa máquina funcionaria, como é que você acessaria essa máquina, tá legal? Então, trabalhando com infraestrutura como um serviço, nós pedimos aí uma máquina virtual. Então, você está vendo aqui no meu Azure, no meu portal, eu tenho algumas opções aqui do lado
esquerdo, eu tenho lá serviços de aplicativos, bancos de dados e máquinas virtuais. Então, começamos aqui, máquinas virtuais. Tá legal? Eu vou pedir uma máquina virtual. Então, eu clico aqui, máquinas virtuais. E você vai perceber que eu já tenho uma máquina virtual aqui criada, que está em execução, porque depois eu vou conectar nessa máquina para mostrar para vocês. E eu vou adicionar uma nova máquina virtual. E aqui as coisas começam a ficar bem legais, começam a ficar bem interessantes. Uma das vantagens de você poder trabalhar com o cloud, com o Azure, mesmo na infraestrutura como serviço, não sei se vocês lembram, que eu comentei isso com vocês em alguns vídeos anteriores, você pode usar alguns templates. Vamos pensar num template, tá? Como se fosse um template de uma máquina já pré-pronta. Então, você não teria nem que se preocupar em instalar nada, instalar sistema operacional e instalar SQL. Você já pode utilizar uma máquina pronta. Então, pensando nesse cenário, pensando no cenário em que eu tenho que montar um servidor simples, um servidor que talvez seja para uma POC, uma prova de conceito que eu vá testar, ou para uma aplicação menor, e eu preciso montar esse servidor ele vai usar um SQL Server 2016 Enterprise. Então, se você olhar aqui na minha lista de máquinas virtuais, eu já tenho alguns templates prontos. Eu poderia, por exemplo, montar um Windows Server, montar um Ubuntu, montar um SQL Server 2016 Enterprise Edition. Poderia montar mais algumas outras máquinas que você está vendo aqui, um Cassandra, um SharePoint. Poderia fazer alguns outros serviços, tá ok? O que eu quero montar com vocês é essa máquina aqui, um servidor de banco de dados SQL Server 2016 Enterprise. Então, eu vou selecionar esse cara, ok? Eu já tenho aqui algumas informações dizendo que sim, isso aqui é o Enterprise Edition, tá legal? As funcionalidades que eu tenho no Enterprise Edition. E vamos lá, eu vou criar esse cara. E aí eu tenho um pequeno step by step. Eu tenho aqui, se você perceber comigo, 5 passos, tá? Então, eu vou configurar algumas informações básicas, depois eu vou escolher o tamanho, algumas outras configurações do SQL Server e no final, tá? Eu concluo para que a instalação seja feita. Então, vamos lá. Vamos tentar, da maneira mais clara possível, esclarecer para vocês o que aconteceria aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho é o nome da minha máquina. Então, eu colocaria aqui, por exemplo, né, eu não posso colocar SQL Instance 1, porque eu já criei uma SQL Instance 1, então eu vou colocar SQL Instance 2. Tá legal. Ok, o nome tá tranquilo, o nome passa, tá? Na validação. E aí eu preciso definir aqui o tipo de disco, tá legal? Preciso definir qual é o tipo de disco que disponibilizaremos para essa virtual machine. Se vai ser um disco premium, se vai ser um disco standard. Vitor, isso é importante? Isso é bem importante, porque isso vai afetar diretamente a performance do seu servidor do que diz respeito aí às operações de I/O. Aplicativos com altas operações de I/O, né, uma quantidade alta de operações de I/O, esse servidor, né, esses aplicativos ganhariam bastante se você selecionasse aí o tipo de disco Premium SSD. Se você não vai utilizar, você pode colocar o Standard, tá legal? É um disco mais tranquilo, é um disco com menor poder menor velocidade, né? Menor poder de resposta, tá ok? Tá legal? Para esse nosso exemplo, vamos imaginar que eu vou utilizar um Standard. Da mesma forma que eu criei um servidor para que nós hospedássemos o nosso SQL Database, e para criar esse servidor, você lembra? Eu tive que definir quem era o administrador local desse servidor. Eu preciso definir aqui também quem é o administrador, pelo menos o primeiro administrador que terá acesso a essa máquina que nós estamos criando. Então, eu vou colocar aqui o meu login, vou colocar aqui tem que ser uma senha um pouquinho mais forte, então eu vou colocar aqui uma senha razoavelmente grande. Vamos lá. Tá ok? Tá aqui a senha. Tá aqui a assinatura que eu estou utilizando, né? A minha plataforma do MSDN. Eu vou usar um grupo existente, já tem um grupo de recurso existente aqui, que é esse GPR SQL 1 que eu criei, tá? Então, eu vou usar esse cara mesmo. Ok. E a localização? A localização, lembra, gente, que é muito importante. Lembra que nós conversamos lá no início que a localização ela tem que ser selecionada próximo ou na mesma região em que você está
atuando, em que a sua empresa ela é atuante, que o seu cliente ele é atuante. Por exemplo, eu tenho aqui a localização padrão, que é centro do Canadá. Mas imagina que eu estou montando um servidor que vai ser utilizado por uma empresa que está aqui no Brasil, que não está no centro do Canadá. Ah, Vitor, funciona? Funciona, mas você está trafegando por uma distância muito maior as suas informações para poder acessar tudo que o Azure possibilita, tudo que o Azure disponibiliza. Então, se você tivesse acessando aí, não, a minha região, ela não é no centro, ela é um sul do Brasil, tá legal, sul do Brasil tá tranquilo, tá bem mais próximo de onde eu estou, por exemplo, tá legal? Só para você ter uma ideia, lembre-se sempre de selecionar, eu vou deixar a central do Canadá, lembre-se sempre de selecionar aí uma localização, uma região que esteja próximo do local onde a sua empresa ela atua, onde ela vai trabalhar. Ok? Vitor, poxa, mas se eu estou no Brasil, eu sempre vou colocar o Brasil. Não, imaginando que, no meu caso, por exemplo, né, que trabalho para uma empresa que é no Canadá. Então, se eu estivesse criando alguma coisa para empresas que são atendidas pela Pifian, eu com certeza selecionaria alguma região do Canadá, provavelmente, porque as empresas estão lá. Mesmo eu estando aqui no Brasil, as empresas que eu estou dando suporte, né, que eu estou suportando, elas estão lá no Canadá. Então, eu vou selecionar uma região próxima da qual a empresa está. Então, nesse nosso exemplo, que eu quero deixar o mais claro, o mais simples possível, eu vou deixar a central do Canadá, tá ok? Então, pontos importantes aqui. Temos o nome do servidor, tá legal? Então, olha só, temos o nome do servidor, temos o tipo de disco que será selecionado, quem é o administrador dessa máquina, o administrador inicial, ok? E o grupo de recursos. Então, eu vou dar um OK. Vamos lá. Nós passamos para o passo 2, onde eu vou escolher o tamanho, né, do meu hardware que será disponibilizado para essa minha VM, para essa minha virtual machine. Tá certo? E aí eu tenho aqui algumas configurações possíveis. Na verdade, eu tenho muitas configurações possíveis aqui para você acompanhar comigo. Algumas que não estão disponíveis, tá legal? Algumas que provavelmente não estão disponíveis devido à região em que eu selecionei, tá? A minha máquina. No caso aqui é por causa da minha assinatura, né? Eu não tenho tanto crédito assim para conseguir acessar essas outras máquinas, mas olha só que legal, olha só que interessante. É legal você dar uma olhada aqui comigo, que é bem diferente do que nós vimos no Service Tire, ok? Quando criamos o nosso SQL Database, o nosso Azure SQL Database, e que nós tínhamos lá o Basic, Standard e o Premium. Vitor, mas aí também é Standard, eu vi alguns Basics. Mas lembra que quando nós criamos o nosso SQL Database, o poder de processamento da máquina, do SQL Database, ele era medido em DTUs. Lembra disso? Database Transaction Unit, ou Database Throughput Unit, ok? Aqui já é bem diferente. Aqui talvez já bem mais próximo do que você, administrador, do que você, cara que trabalha com infraestrutura, pessoa que trabalha com infraestrutura, está acostumado. Por quê? Porque eu tenho aqui alguns níveis, eu tenho Standard, né? Eu tenho DS1, DS2, e você já percebe aqui que eu tenho configurações de processador, eu tenho quantidade de memória, eu tenho número de discos que estão disponibilizados dentro dessa máquina, quantidade de IOs por segundo, se eu tenho disco SSD, quanto que eu tenho de SSD. Que muda, lógico, né, de cada DS que você está vendo, DS1, DS2, então olha só, DS3, por exemplo, já são 4 núcleos com 14 GB de memória para você utilizar. Já são 8 discos de dados para você utilizar, né? Os IOPS que você tem por segundo já são bem maiores do que o desse primeiro. O número de espaço em SSD também. Então, aqui já é bem mais próximo, bem mais parecido com o que você se preocuparia, com o que você selecionaria ao montar um on-premise, por exemplo, né? Eu preciso montar um novo servidor, eu preciso configurar um novo servidor on-premise para que eu tenha acesso, para que as coisas sejam migradas de uma máquina mais antiga para uma máquina mais nova. Então, você faz essa mesma volumetria. Deixa eu ver se eu consigo encontrar alguns aqui que são legais. Por exemplo, olha só, esse DS13 aqui, olha só, esse DS13 é bem legal, uma configuração bem alta, 8 núcleos, 56 GB, 16 discos de dados, 112 de SSD, é uma máquina bem forte, tá? E
o preço de quanto você pagaria por mês. É lógico que é estimado, tá? Isso aqui está estimado em dólares, tá legal? Isso é estimado de acordo com o quanto que você vai usar de tráfego também, mas se você for pensar, não é um valor tão alto para uma máquina relativamente boa, né? Uma máquina relativamente forte, olha só, uma máquina que suportaria, eu diria para você, uma grande quantidade de tipos diferentes de workload por um valor razoável, ok? Tá legal? No nosso exemplo, no meu caso, eu vou selecionar o menorzinho aqui, só para mostrar para vocês. Então, vou colocar aqui o DS1, vou selecionar. E aí eu tenho alguns recursos opcionais que eu posso configurar ou não. Nesse momento, eu não vou entrar em detalhes, eu quero entrar com mais calma nos detalhes para vocês. Quero falar depois um pouquinho do que seria essa conta de armazenamento. Nesse momento, eu não vou entrar nesses detalhes, eu vou deixar elas serem criadas por padrão, tá ok? Não vou configurar, não vou discutir nem um pouquinho a parte de IPs, nem nada, eu simplesmente vou deixar essa parte padrão. Recursos opcionais, eu vou deixar desse jeito, vou dar OK. As configurações do SQL Server, tá? Algumas configurações já bem conhecidas, né? Qual é a porta que você vai utilizar, se você vai ter autenticação do SQL, né? Se você vai ter só Windows Authentication ou não, se você quer mudar aí a forma de armazenamento. Aqui eu tenho algumas aplicações de patch que estão automatizadas já para ser domingo, todo domingo às 2. O backup está desabilitado, tá legal? Eu não tenho integração com o cofre de chaves do Azure, por enquanto, não vamos entrar em detalhe disso daqui, tá? Eu vou deixar as configurações também padrões do SQL Server, vou dar OK. E aqui eu tenho o resumo, que é muito parecido com aquela tela final de quando você está instalando um SQL Server, uma instância on-premise, que você tem lá o review antes de você clicar em OK para que ele comece a configurar, para que ele comece a fazer a instalação. É mais ou menos a mesma ideia. Eu tenho aqui um detalhamento de tudo o que foi feito, e aí eu posso fazer o download desse template para utilizar num futuro, se eu quiser recriar essa máquina, tá? Deste momento para frente, seria apenas clicar do OK, eu já teria o início aí da criação da nossa máquina virtual, que eu não vou fazer, como eu comentei com vocês, isso leva um pouquinho de tempo. Eu já tenho uma máquina criada, então eu vou voltar aqui, ok? Vou sair deste cara, vou voltar aqui para minhas máquinas virtuais. Eu já tenho uma máquina virtual aqui criada. Eu vou entrar aqui com vocês para vocês verem um pouquinho das informações, tá? Tá aqui todas as informações que eu preciso. Entre as informações que eu preciso, você está vendo aqui o endereço IP que eu tenho, né, o IP público para que eu consiga conectar nessa máquina. É claro, você não está vendo esse endereço IP, eu escondi para que você não possa ver, mas eu estou dando aqui um destaque aonde você tem essa informação, e esse endereço IP que está aqui embaixo é o endereço IP que eu vou utilizar para conectar na minha máquina virtual. Então, olha só, eu conecto de que forma? É uma máquina virtual que está no Azure. Então, eu vou abrir aqui o meu Remote Desktop, tá legal? Eu já tenho aqui o endereço IP configurado, é o mesmo endereço IP que eu tenho aqui atrás. Eu vou conectar nessa máquina. Ela vai pedir para mim as credenciais. Que credenciais são essas? Aquelas credenciais que eu utilizei durante a criação da minha máquina virtual, que eu comentei com vocês, que seria o administrador. Então, eu vou conectar nessa máquina. Tá ok? Ó, olha só, a minha máquina ela chama mesmo SQL Instance 1, ok? Vou conectar nesse cara. Já deixei aberto o SQL Server, mas eu vou até fechar para que você veja comigo. Estou conectado na nossa máquina virtual, que já está utilizando o Windows Server 2012 R2. E se você acompanhar aqui comigo, já tem o SQL Server instalado. Eu estou aqui com o Configuration Manager. Olha só, já está com uma instância do SQL Server instalada, e eu posso também já, inclusive, utilizar aqui o meu Management Studio. Está aqui, estou conectado na minha instância, perfeito, minha instância novinha, SQL Instance 1, estou conectado aqui ó, com o vfava, que eu acabei de criar,
e está pronta a nossa máquina virtual. Estou utilizando o cloud no tipo de serviço infraestrutura como serviço, né? Infrastructure as a Service, tá legal? IaaS. E você viu comigo que é muito fácil, muito rápido. Imagina que você tivesse a necessidade de montar um servidor desse dentro da sua empresa para um teste de uma aplicação que precisa ser feito. Olha quanto tempo você gastou para montar este servidor. É lógico que a gente teria que configurar um pouquinho ali a parte de rede, né? Acertar um pouquinho a parte de rede, os IPs, para que houvesse conectividade nessa sua máquina. Mas olha quanto tempo você demorou para subir um servidor que já está com o Windows instalado, que já está com o SQL Server 2016 instalado e está pronto para usar. Se a gente fosse fazer um on-premise, isso eu digo por experiência própria, não seria tão rápido. Eu calcularia para vocês aí provavelmente 4 dias, vai, uma semana, 5 dias, se você fosse esperar algum problema no meio do caminho. Poxa, Vitor, mas você é devagar, né? Não demora 5 dias para instalar o SQL. Eu sei, mas pensando na pior das hipóteses, naquela hipótese do on-premise em que você tem que ir lá no seu data center, vai ter que disponibilizar uma máquina física, talvez você ainda não tenha essa máquina, você tenha que conectar essa máquina, conectar no seu storage, conectar na sua rede, garantir que está tudo ok, aí você vai instalar o sistema operacional, você vai aplicar as patches do sistema operacional, você vai instalar o SQL Server, você vai atualizar o SQL Server para depois disponibilizar isso. E aí, por experiência própria também, poxa, um servidor razoavelmente grande, cada vez que você tem que reiniciar porque instalou um pedaço do sistema operacional, leva tempo. E esses 5 dias provavelmente não são tão críticos. Poxa, o DBA, ok, ele sabe que demora 5 dias. Mas a equipe que precisa testar isso, ela precisa de uma resposta um pouco mais rápida. Ou talvez muito mais rápida. E esses 5 dias não sejam suficientes, sejam um tempo muito longo. E olha só que solução extremamente interessante para você testar. Até mesmo para você estudar, né? Você tem como fazer, já falamos sobre isso, tem até um post lá no blog, se você tiver interesse, dá uma procurada, em que eu mostrei como criar uma conta gratuita do Azure. Imagina que você quer estudar, poxa, eu quero estudar SQL Server. Acabei de montar uma máquina pronta com SQL Server 2016 que você pode utilizar para estudar. E você não teve que instalar nada no seu servidor, você não teve que instalar nada no seu notebook, no seu desktop. Está pronto, pode utilizar. Simples e rápido, muito fácil, concorda? Bem legal, né? Bem legal. Eu queria mostrar para vocês essa forma um pouco diferente de trabalhar, que também é bem interessante, bem inteligente e que é bem utilizado, está sendo bem utilizado aí nas empresas. Você percebeu que não foi difícil, você percebeu que fizemos isso de forma bem tranquila, bem rápida. E se você tiver qualquer dúvida, se você tiver qualquer sugestão, críticas, fica à vontade, fala comigo, envia aí a sua sugestão, envia a sua crítica, não deixa de compartilhar o vídeo, tá? Não deixa de fazer a sua inscrição no canal para que você sempre receba uma notificação sempre que tiver aí um vídeo novo, sempre que publicar um vídeo novo você vai receber, tá? Espero que você esteja gostando. Se você não estiver gostando, fale comigo, me diga o que você gostaria de ver. Esse vídeo eu já montei pensando ali em muitas pessoas que perguntaram isso para mim, como é que configurariam infraestrutura como serviço, que não estavam conseguindo visualizar, entender a diferença. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro agora, tá legal? E se você tiver qualquer problema, gente, qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer sugestão, é só entrar em contato comigo, fica à vontade, tá? Eu estou sempre à disposição, estou sempre à disposição para que você pergunte, para que você fale comigo, tá legal? Se você tiver qualquer questionamento, sinta-se à vontade. Eu desejo para você aí uma excelente semana, que você tenha aquela semana cabeluda, cheia de problemas, ok? Possivelmente alguns problemas de Azure que você vai resolver e depois você vai me falar como é que você resolveu, tá legal? Vamos trocar aí, vamos trocar experiência. Eu já tenho aqui na minha cabeça aquela ideia, né? 3 palavras aí mágicas para você, que é você aprenda, você faça e você compartilhe aquilo que você aprendeu e aquilo que você testou, tá legal? Que você praticou. Você com certeza está ajudando outra pessoa. Com certeza você estará me ajudando também, porque eu tenho certeza que o que você compartilhar eu quero ver e eu vou aprender. Assim como o que eu estou compartilhando com você agora também está te ajudando a aprender alguma coisa. Tá legal, gente? Então, aquela semana cheia de problemas. Eu espero vê-los novamente
em breve. Qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer sugestão, é só entrar em contato comigo. Grande abraço e até a próxima, gente. Até mais.